bem? Pra quem não me conhece, o meu nome é Evelyn. Hoje eu vim dar algumas dicas para quem tem dificuldade de fazer apresentações, sejam elas na escola ou até mesmo para quem quer falar melhor em público. Eu acredito que essas dicas também ajudam muito. Bom, na época que eu estudava, eu tinha muita dificuldade em fazer as apresentações na sala, porque eu tinha muita vergonha. E depois que eu conheci o Fernando, eu melhorei muito nessa parte, porque ele me ajudou muito. Ele me deu vários conselhos, várias dicas de como eu melhorar a minha forma de me apresentar. Conversando com ele, ele contou pra mim que ele adorava falar com as pessoas, adorava falar em público. E o que ele mais gostava na escola era fazer as apresentações. Então eu quis muito que ele me ajudasse nisso, me falasse como é que ele fazia para fazer as apresentações, porque eu sofria muito nessa parte. E um dos livros que ele me emprestou para ler, que me ajudaram muito nessa parte, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um ótimo livro para você ler, ele te ajuda muito na parte de como você se comunicar, como você se expressar para falar com as pessoas, para elas terem mais interesse em escutar o que você está falando. Depois de um tempo eu comecei a ir bem melhor na parte das apresentações e até mesmo as minhas notas eram melhores na parte de apresentação e também na Feira da Cultura, que era outra parte da escola, que era você estar ali apresentando o seu projeto para os alunos, para os professores e também para os pais de alguns alunos que iam também nessa Feira da Cultura. Então a primeira dica ou conselho que eu daria para vocês é sobre a parte do seu público. Você tem que ter em mente, tem que estar ali no seu subconsciente que as pessoas estão torcendo por você. Ou simplesmente as pessoas não estão te julgando. Uma coisa que eu acredito que trava muito as pessoas quando vão falar em público, ou até mesmo apresentar um trabalho na escola, que já são aqueles alunos ali, aquele pessoal que você já estuda normalmente, e quando você vai apresentar um trabalho, você se bloqueia, porque você fica muito no pensamento de que o que as pessoas vão estar pensando de mim naquela hora. Muitas vezes não fica na sua cabeça que tá apenas o professor te avaliando, mas os alunos também. Então, até mesmo na parte do professor, você não pode pôr essa carga tão pesada na sua cabeça, porque isso vai acabar te bloqueando. Então, sempre pense que o professor, ele tá torcendo para que você faça uma apresentação boa, os seus amigos, o pessoal que estuda na sua sala também. Então, você manter o seu pensamento positivo já te ajuda muito na sua apresentação. A outra dica que é básica seria: tenha consciência do que você vai falar lá. Em trabalhos de escola, você tem que realmente se dedicar e estudar o que você vai falar. Porque uma coisa que o Fernando perguntou pra mim quando eu tava contando esses meus bloqueios para fazer a apresentação, ele falou assim: mas você estuda pra fazer? Você sabe o que você vai falar na apresentação? E eu falava: eu sei. Às vezes eu estudo muito mais quando eu vou fazer uma apresentação e eu não sei o que acontece, que na hora eu bloqueei, parece que eu esqueci tudo. E ele falou assim: mas se você estudou, você sabe, isso tá na sua cabeça. Então não tem por que você se preocupar ali na hora de você vai lembrar ou não. Você tem que se conectar com o presente, você tem que estar ali realmente, porque na sua cabeça, se você estudou, você sabe o conteúdo que você vai falar. E se você treinou, também isso é importante, você tem que treinar em casa. Ver o que você vai falar, treina, tudo mais, porque na hora vai fazer muita diferença. Outra dica seria para você ter exemplos. Quando você vai fazer um trabalho da escola e você tem que fazer uma apresentação, é muito interessante você assistir videoaulas, porque ali você vai ver outra forma de uma pessoa explicar, outra forma da pessoa apresentar, né? Se você for fazer apresentações com PowerPoint, você já vai conseguir ver ali como a pessoa gesticula, como ela fala. Muitas vezes ela pode falar alguma coisa muito interessante, uma forma mais reduzida, até mesmo de você estar lendo. A pessoa consegue nessas videoaulas geralmente dar uma reduzida e fazer de uma forma mais explicativa, mais fácil de entendimento. Então é muito interessante você assistir essas aulas. E até mesmo se você quer falar em público, você pode se inspirar em palestrantes que você se identifica. Então assista os vídeos dele, veja como se gesticula, a forma que fala. E ali é uma forma de você pegar como exemplo, você se inspirar para trazer também mais uma confiança na hora de fazer as apresentações. A outra dica seria: domine seu espaço. Pegue uma postura confiante, aquele ali é o seu lugar, o seu momento de falar. Então tenha naturalidade, fique bem ali naquele lugar para poder você conseguir se apresentar. Sinta-se à vontade para gesticular, até mesmo dar uma andada. No exemplo de você fazer trabalho com PowerPoint, você conseguir ali gesticular, mostrar as coisas no PowerPoint, que também ajudam bastante. Algo muito importante quando você está fazendo uma apresentação, que eu acredito que seja a parte que é um pouco difícil para a maioria,
seria o contato visual. Enquanto você está apresentando, você tem que demonstrar uma confiança e tudo mais. E também é muito importante você mostrar para as pessoas que você está apresentando que você se importa, que você quer passar aquele conhecimento para as pessoas. Então, olhe nos olhos dela. Se você estiver ali apresentando para o seu professor, olhe nos olhos do seu professor. E sempre vá fazendo assim, vá mantendo contato visual, vai dando uma andada nos olhares. Se você tem amigos te assistindo, olhe para esses amigos. Eles com certeza vão passar mais uma confiança para você também. E se você é um amiguinho que tá aí na escola, tá vendo o seu amigo se apresentar, passe isso para ele também. No momento em que ele te olhar, passe uma confiança de que ele está indo bem. Outra dica também super importante, que é muito difícil para algumas pessoas, seria os vícios de linguagem. Por exemplo, na época de escola, se você está apresentando um trabalho, é claro que você não pode ficar falando gírias ali na frente. Então, quando você está fazendo um trabalho, ou até mesmo fazendo uma apresentação em público, e você tem mania de ficar falando tipo... Isso é uma coisa que deixa a sua apresentação mais feia. Passa uma informalidade um pouco exagerada. Outro exemplo de um vício que muitas pessoas têm é o né. Você ficar falando né toda hora e toda vez que você termina uma frase, você coloca né, isso passa para as pessoas que estão assistindo uma insegurança. Isso é algo muito ruim, você passar essa insegurança, e também você pode fazer com que a sua apresentação seja cansativa, você ficar sempre repetindo as mesmas palavras. Uma dica para o pessoal que ainda está estudando e fazendo as apresentações na escola, esse é o momento de você treinar. Porque quando você sai da escola, muitas vezes você se depara com serviços que você precisa se apresentar, você precisa mostrar uma ideia, você precisa saber se gesticular, você precisa conseguir falar em público. Então é muito interessante você, desde a escola, já se focar nisso. Quando fizer apresentações, você usar realmente aquele momento como um treino para você. E por último, a dica que eu dou para vocês é a voz. Muitas vezes quando você vai falar em público, você usa o microfone. O microfone de mão é um pouco mais complicado, mas se você usar o outro microfone, que é o que fica aqui no rosto, ele funciona de uma forma bem mais fácil, você consegue se gesticular melhor, você não precisa ter aquela preocupação de estar afastando o microfone. Mas quando você apresenta em escola, geralmente você vai ali na voz mesmo, né? E você falar com uma voz mais alta, não gritando, você falando com o diafragma, conseguindo falar com um tom mais alto, ajuda muito nas apresentações. Você sempre tem que pensar que a sua voz tem que alcançar até o final da sala. E também é o momento de você falar mais alto, você fala com mais clareza e também te traz mais energia. Você falando para dentro, mais acuado, traz mais nervosismo e um pouco mais de vergonha. E também é um pouco mais difícil para os alunos te escutarem e também para o professor que está te avaliando. E é muito importante você se sair bem numa apresentação, porque muitas vezes, eu lembro que na época que eu estudava, a apresentação era a forma da gente estudar também. Então, todo mundo melhorando a sua apresentação ajuda muito os colegas a conseguirem ter o entendimento realmente do que está sendo dito, da matéria que está passando, porque é uma forma de você estudar para as provas e tudo mais. A apresentação é algo que eu acredito que devia ter uma pontuação bem maior mesmo, porque realmente é algo que você leva depois da escola. Praticamente toda profissão é preciso você saber falar bem, conseguir se expressar. Eu espero que vocês utilizem essas dicas e se você tem problemas para apresentar na escola, pode entrar em contato comigo que eu vou ter um prazer de te ajudar. Eu sei que para quem é tímido é muito difícil, mas eu sei que vocês conseguem. Eu era uma pessoa muito tímida e eu acredito que por ficar muito no pensamento do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, em primeiro lugar você tem que pensar em você. E no momento que você para com isso, para de pensar nos outros, você começa a se desenvolver, você vê a diferença que isso traz para sua vida. Porque saber falar bem te ajuda em todas as áreas da sua vida. Pode ter certeza disso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau.